Namaskar, queridos! Sejam bem-vindos. Mais um domingo, amanhã cheia de sol, iluminada, nesse Sunday, dia do sol. Temos muito a falar sobre a criação, o ser criador, um assunto instigante e muita coisa linda para falar sobre o poder de criar. Foi difícil escolher o que falar hoje aqui. Nós vamos falar, então, escolhemos alguns tópicos que eu sinto serem bastante importantes nesse momento de transição planetária. E depois vou deixar algumas dicas de livros para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa temática que é tão vasta, que é o processo criativo. Então, fazendo uma pequena revisão do nosso programa Alquimia do Ser, esse hoje é o terceiro episódio desse programa. E para quem está acompanhando desde do nosso primeiro capítulo, há 3 domingos atrás, nós iniciamos com o processo de reconhecer a nossa essência, a nossa singularidade. Estamos na alunação de Leão, uma alunação propícia justamente para entrarmos em contato com essa essência, com este sol interior. O sol rege Leão e o sol no nosso mapa astrológico é o centro, representa o self, a singularidade, representa o nosso dom mais importante, representa o nosso Dharma. Portanto, ao realizarmos o nosso sol, estaremos nos realizando a nossa missão, atingindo a individuação, alcançando a individuação. Nós iniciamos então falando do reconhecimento desse sol interior, a coragem de reconhecer, primeiramente, de entrar em contato com essa essência e, em segundo momento, expressá-lo, ter a coragem de expressá-lo. E para isso, nós já entramos naquela fase de ouvirmos o chamado, no mito do herói, ouvirmos o chamado e seguirmos a jornada, atender esse chamado e dar os primeiros passos a essa jornada, e então assumimos o potencial de expressar este ser. E neste segundo capítulo, nesse segundo episódio, nós vamos falar do potencial criativo deste ser. No momento em que reconhecemos o ser, expressamos o ser, então estamos diante da possibilidade de criar por meio deste ser que nos habita. Então, é disso que vamos falar hoje e vamos iniciar com um poema de Sarah Marriott falando sobre o potencial criativo. Vamos respirar um pouquinho, aproveitar a energia dessa manhã de domingo, o dia mais solar da semana, no mês mais solar do ano. Estamos aqui diante da natureza, abrindo nosso coração para sintonizar com essas forças cósmicas e assim nos fortalecer diante do nosso chamado. Traga a atenção para a respiração, alinhe a coluna, sinta a base
apêndice do quadril bem assentada, podendo assim alinhar sua coluna de forma relaxada. Respire profundamente. Conecte-se com o prana que nos une à vida, à grande vida. Ao exalar, solte-se, centre-se. Retenha o ar, torne-se una com o todo. Ao inspirar, torne-se nova. Retenha, seja seu próprio ser. Fazemos mais 2 vezes essa respiração completa. Exalando, retendo, inspirando, retendo. E assim nos alinhamos com as forças cósmicas desta manhã de domingo. O chamado para o ser, o chamado do seu ser. Ouça o chamado, atenda o chamado e então sustente o chamado para criar a sua realidade, para criar por meio do seu ser. Vamos encontrar aqui o poema que estava marcado e acabei perdendo a página aqui. Vamos mudar um pouquinho essa trajetória que eu criei anteriormente e trazer para vocês uma figura. O louco do tarô. O louco é o arquétipo do potencial criativo que temos dentro de nós. Se você observar essa figura vestida de verde, você vai perceber uma espiral, que é o cordão umbilical que liga o louco ao cosmos. O louco tem a chave do poder criativo, traz a chave do poder criativo, pois é a criança. O arquétipo do louco é a nossa criança interior, que está dentro de nós, sempre carregando aquelas qualidades que tínhamos quando éramos inocentes, quando éramos mais conectados à energia cósmica. E o louco é esse potencial criativo que está latente e que está ligado ao coração. Coração é o nosso sol interior e o sol rege Leão. O processo da individuação, o processo de criação, o processo de expressão da nossa verdadeira essência. Aqui nós vemos essa figura conectada ao cosmos, a espiral contorna o seu coração, evidenciando a importância deste órgão com esse potencial magnético e cheio de amor.
Portanto, o potencial criativo, ele está ancorado no amor e ele precisa do amor como combustível. O processo criativo é um processo transdisciplinar e isso significa que ele demanda do nosso corpo físico, do nosso emocional, da nossa mente e do nosso espírito. Ele demanda esses 4 estágios ativos simultaneamente para que a magia da criação ocorra. E que criação é essa? Várias. Todas as que o seu sol veio realizar. E isso é muito particular de cada um. Como diz Clarice Píncola Estrés no seu livro Mulheres que Correm com os Lobos, criar desde uma obra de arte até uma universidade. Criar desde um abrigo para crianças até uma grande revolução na sua vida. Criar aquilo que o ser quer criar, aquilo que o ser veio criar. Então, nessa carta, nós temos alguns símbolos que denotam palavras-chave, que são abertura. O louco, ele está com os braços abertos e o coração exposto diante da vida. Confiança, ele confia mesmo que o tigre do medo tente lhe deter, ele não dá vazão ao medo. O medo vem, é próprio do ego, é próprio do nosso psiquismo, porém o louco não dá vazão ao medo. Disposição para correr riscos, ele está disposto a ousar. Coragem de manter a própria posição, mesmo frente às resistências externas. Liberdade, independência, criatividade, grande potencial, possibilidade de um salto quântico. Atenção à voz do coração. E o louco fala, e é ele que vem para a nossa jogada de hoje, para esse encontro de hoje. E o louco nos fala: você está pronta para um novo começo, talvez até mesmo um salto quântico na sua vida. Saiba ceder, ouse saltar, mesmo que o medo tente retê-lo. Confie na voz que vem de dentro do seu coração. Confie na voz que vem de dentro do seu coração. Mesmo que vozes alheias digam, não, mas você é louca. Sim, o louco, junto com o sábio dentro de nós, é o que traz a magia da criação para a nossa vida. O louco e o sábio. Portanto, se você está, e é isso que o poema de Sarah Marriott traz, a importância do cuidado com o corpo, com a alma, para que a partir dessa sintonia saudável e desse fortalecimento que temos quando estamos sintonizados com a vida, quando estamos em harmonia com a natureza, quando estamos com o nosso corpo físico, mental, emocional e vital saudáveis, a energia criativa se manifesta naturalmente por meio de nós. Então, não precisamos nos preocupar tanto com o próprio processo criativo. Ele é natural, nós criamos o tempo todo. Nós criamos por meio do pensamento,
da mente. Nós criamos sombra ou luz, dependendo da sintonia que fazemos, nós estamos criando. Portanto, precisamos cuidar dessa harmonia. Esse é o nosso trabalho, cuidar da harmonia corpo, mente, emoções e espírito. E as perguntas que esse arquétipo do louco faz para nós? O que é o tigre do medo? O tigre que está mordendo a perna do louco representa o medo. O que é o tigre do medo para você? Diante dos processos de ousadia na sua vida, de criação, o que é esse medo? Como você imagina o salto corajoso para o novo? Como seria esse salto corajoso para o novo? Com que esse salto se parece? Para onde seu coração convida você para ir? Para onde seu coração o convida para ir? Sugestão: se as respostas às perguntas acima não estiverem claras para você, use o tarô ou use um oráculo para ajudar você a elucidá-las. Para os próximos dias, até o fim da minguante, já estamos na semana da lua minguante e sábado temos a lua nova. Enquanto estamos na lua minguante, ainda estamos na frequência da lunação de Leão. Portanto, trabalhe com essas perguntas. Depois eu vou reescrevê-las no Stories para vocês. Trabalhe com essas perguntas e procure respondê-las. Até sexta-feira. Sábado é lua nova de Virgem. Então, é chegado o momento para começar a dar os passos para a materialização, a realização desse potencial criativo. Agora, nesses últimos dias da lua minguante, nós estamos com a energia se recolhendo. Nós estamos com a bateria mais fraca, nós estamos precisando cuidar do nosso equilíbrio físico e mental, diminuir as atividades externas, desacelerar e restaurar o nosso ser e completar todo esse trabalho que iniciamos na lua nova, da jornada do herói, da jornada da heroína, em busca de ser você mesma, expressar o seu ser e criar a partir do seu ser. E é isso que o universo quer de nós. É isso que Deus quer de nós. É isso que a vida necessita de nós, para que possamos contribuir nesses tempos desafiadores com a nossa parte, fazendo o que nos cabe nesse processo de transição. E por fim, qual é a afirmação do louco do tarô? Que é o arquétipo da criatividade dentro de nós. Afirmação: agora sigo meu coração. Estou aberto, estou aberta e pronta a seguir para onde quer que ele me conduza. Agora sigo meu coração, estou aberta e pronta a seguir para onde quer que ele me conduza. Essa é a afirmação que nos coloca disponíveis diante do potencial criativo. Vimos que precisamos estar alinhados com o nosso eu superior.
vimos que temos, na dimensão do ego, temos vergonha de expressar o melhor da nossa luz, do nosso potencial criativo. E, portanto, precisamos vencer. Temos medos que nos rodeiam. Porém, assim como o malabarista, quando está lá, o trapezista, quando está lá diante do trapézio para dar o salto, o seu professor diz: coloque a força, conecte-se com o seu coração. Coloque o coração no trapézio e o corpo acompanhará. Lance o coração no trapézio e o seu corpo, a sua mente acompanhará. Portanto, meus queridos, chegamos nesse último dia que fala do processo criativo do nosso ser. E o processo criativo parte do nosso coração, parte da energia amorosa, da coragem. E como estarmos alinhados ao eu superior se estivermos com o corpo cansado, com a mente esgotada de informação, com as emoções em frangalhos, por não estarmos nos dando o cuidado amoroso que precisamos diante de tempos desafiadores. Então, cuidar da casa, do lar, encontrar esse lar, essa segurança emocional dentro de nós, deixarmos tudo bem acolhedor e assim, naturalmente, o espírito se sente forte. Rezar e meditar. O ápice do processo criativo vem da força espiritual, o fogo criativo, o espírito criador. E para isso, precisamos alimentar o espírito. Então, o que sustenta a nossa jornada de criação? O corpo equilibrado, bem nutrido, descansado, restaurado. E isso não significa que precisamos dormir tantas horas como dizem que tem que ser. Observe para você, quantas horas o seu corpo precisa? Que tipo de alimentos são mais adequados para você? Que tipo de movimento e atividade física é importante para manter o seu corpo em dia? Isso é muito específico e por isso precisamos respeitar o nosso ser, por isso do autoconhecimento. No nível das emoções, o que precisamos para nos restaurar depois de um estresse emocional? Quais são as atividades que para mim fazem sentido e trazem um bom resultado no processo de restauração dos desgastes, dos estresses emocionais? Mente. O que faz a sua mente se alinhar com o positivo? Quais são as atividades que inspiram você? E, por fim, o campo espiritual. O que é necessário para inspirar você no processo espiritual vital? A alegria, o entusiasmo, a fé. Os caminhos são meditação, oração, histórias e arte. Sexta-feira estive
no show do Oswaldo Montenegro aqui em Chapecó. Muito, muito inspirador. Oswaldo Montenegro é um pisciano e ele tem muita criatividade. Não conheço o mapa astrológico dele, mas conheço as suas obras, acompanho a sua trajetória e inclusive utilizo um álbum que ele criou, A Dança dos Signos, uma música para cada signo, e nas aulas de astrologia normalmente eu utilizo as músicas para ajudar no processo de apropriação do conhecimento de cada arquétipo. E Oswaldo Montenegro, em um momento do show, ele falou que uma vez encomendaram uma música para ele. E ele sentou no piano, ele precisava criar e não conseguia. E vários autores, sociólogos, como Domenico Di Masi, sociólogo italiano, do livro Ócio Criativo, que eu recomendo para vocês, ele fala que a criatividade ela demanda liberdade, inspiração. Então, quando você se vê na obrigação de fazer aquela música, no caso do Oswaldo Montenegro, com aquele tema, naquele período de tempo, é possível que a criança interior se veja acuada. E assim são as crianças. Para quem é professor sabe bem disso. Se você dá uma folha de papel em branco e diz: desenhe tal coisa, e fica por perto, rondando, é muito provável que essa criança se retraia, principalmente se ela tiver mais de 6 anos. Ela já entra no processo de medo da avaliação, medo da rejeição, medo de não cumprir as expectativas. Portanto, o processo criativo, ele demanda essa liberdade, ele demanda tempo, ele demanda relaxamento e descontração. Ele demanda inspiração. E depois do show do Oswaldo Montenegro, acordei ontem pela manhã extremamente inspirada. E aí e a meta de ontem era organizar a fala para o processo criativo com vocês hoje. Então, já peguei vários livros da estante, já vieram várias ideias e tal. E com o decorrer do tempo, o dia foi trazendo atividades e obrigações da casa, dos afazeres, e então fui me sobrecarregando de atividades e chegou no fim do dia, eu estava bastante cansada das atividades corriqueiras, da rotina, e todo o processo criativo que estava latente dentro de mim, eu percebi que estava um pouco esmorecido. Então, à noite, eu montei os tópicos da nossa fala de hoje, desse processo, desse encontro, desse episódio do Ser Criativo, e tive um aprendizado na prática, de que quando queremos criar com excelência, precisamos deixar de lado as obrigações um pouquinho da rotina diária. E é por isso que o Domenico Di Masi fala da importância de fazermos essa regulação do tempo de atividade ao longo do dia, de atividades práticas e corriqueiras, e da importância do ócio criativo, porque é no ócio criativo que nós temos tempo para que a nossa criança se manifeste com espontaneidade.
Então, quando vamos andar de bicicleta, quando vamos caminhar, quando vamos no jardim, simplesmente contemplar. Quando temos tempo para uma respiração profunda, para acomodar as ideias, para fazer relações entre os pensamentos. Então podemos criar. No final das contas, ontem fui dormir exausta. E aí tinha também toda a parte técnica para organizar. Do YouTube, da filmagem, do Instagram aqui também. E no Instagram já estou mais familiarizada. Mas no YouTube tem alguns detalhes mais complexos. Então, deixei tudo em ordem e hoje pela manhã, primeira coisa quando eu acordei, me lembrei da preciosidade do texto de Clarissa Pinkola Estés falando sobre criatividade para mulheres. Então pensei, isso não pode ficar de lado. A criatividade é um mutante. Ela fala que a criatividade é um rio, principalmente para as mulheres. A criatividade é um rio que flui dentro de nós e precisamos cuidar desse rio para que ele se mantenha limpo e puro, que suas águas sejam claras e que não sejam interrompidas, que não sejam barradas. A criatividade, no momento, assume uma forma, no instante seguinte, uma outra. Ela é como um espírito deslumbrante que aparece para todas nós, sendo, porém, difícil de escrever, já que não existe acordo a respeito do que as pessoas vislumbram no seu clarão cintilante. Será que o emprego de pigmentos e telas ou de lascas de tinta e papel de parede é comprovação da sua existência? E o que dizer da pena e do papel, de bordas floridas no caminho do jardim, da criação de uma universidade? É, isso mesmo. E de passar bem um colarinho, de criar uma revolução? Também. Tocar amor às folhas de uma planta, tocar com amor as folhas de uma planta, reduzir a importância de certas preocupações, dar nós no tear, descobrir a própria voz, amar alguém profundamente? Também. Segurar o corpo morno do recém-nascido, criar um filho, uma filha até a idade adulta, ajudar a reerguer uma nação derrotada? Também. Cuidar do casamento como do pomar que ele é, escavar à procura do ouro psíquico, descobrir a palavra perfeita, fazer uma cortina azul? Tudo isso pertence à vida criativa. Todos esses atos provêm da mulher selvagem, de rio abaixo do rio abaixo do rio, que não para de correr para dentro da nossa vida. Criar é simplesmente o que precisamos fazer. Criar é simplesmente o que o ser veio realizar naturalmente. Alguns dizem que a vida criativa está nas ideias, outros que está na ação. Na maioria dos casos, ela parece estar num ser simples. Não se trata do virtuosismo, embora não haja nada de errado com ele. Trata-se de amor por algo, de sentir tanto amor por algo, seja por uma pessoa, uma palavra, uma imagem, uma ideia, pelo país ou pela humanidade,
que tudo que pode ser feito com o excesso é criar. Não é uma questão de querer, não é um ato isolado da vontade, simplesmente é o que se precisa fazer. Então, meus queridos, minhas queridas, é quando a gente é pego na armadilha divina de sermos nós mesmos, de só sermos felizes se formos nós mesmos e com essa expressão e criatividade do nosso ser, usar esse poder criativo para contribuir e iluminar o mundo. É disso que falamos quando estamos querendo trazer o poder de criar. É criar naturalmente, porque isso é simplesmente o que precisa acontecer, o que acontece quando você assume o seu ser. E uma parte que eu gostaria de também citar aqui para vocês, que é algo com o qual precisamos cuidar muito, tomar muito cuidado. Um dos maiores problemas do complexo criativo é quando você tem um excesso de responsabilidade. A mulher, em geral, assume pela cultura patriarcal um excesso de responsabilidade. A mulher precisa ter o cuidado de não permitir que o excesso de responsabilidade ou de respeitabilidade roubem o tempo necessário para seus êxtases, improvisos e repousos criativos. O ócio criativo, minhas irmãs. Ela deve simplesmente fincar o pé e dizer não a metade do que ela acredita ser seu dever. A arte não foi feita para ser criada somente em momentos roubados. A expressão do seu ser e a criação do seu ser não foi feito apenas para ser criado em momentos roubados, quando sobrar tempo. Não. A dispersão de planos e projetos, como se pela ação do vento, ocorre quando a mulher tenta organizar uma ideia criativa e essa, de certo modo, não para de ser espelhada, ficando cada vez mais confusa e desorganizada. A mulher não controla a ideia de um modo mais concreto porque, mais uma vez, não tem tempo para fazer todas as anotações e organizá-las. Ou pode ser que ela esteja sendo requisitada por tantas outras coisas que acaba perdendo o fio da meada e não consegue voltar. Gente, esse é o momento em que a gente coloca tudo em primeiro lugar, menos a expressão, a manifestação, a realização deste ser latente que quer ousar e criar aquilo que ele veio realizar. Porque tem tantos outros afazeres, incluindo ganhar mais dinheiro para comprar aquela roupa de marca ou para sustentar a atualização das tecnologias e comprar aquele celular mais atualizado e comprar aquele sapato não sei das quantas e fazer aquela plástica e nunca está bom. E eu preciso sempre ficar melhor e eu preciso atender às expectativas do sistema como ele me impõe. Hello! Vamos acordar? Vamos sentir realmente o que é necessário. E o necessário é a simplicidade do ser. É a singularidade do ser. Muitas vezes estamos batalhando por coisas que nem somos nós.
que nem diz respeito aos nossos valores, que não fazem parte da nossa singularidade. Então, tem uma parte também que ela fala dos estágios, os estágios básicos da criação, que não são lógicos, que são muito particulares. Bem, minhas queridas, olha, esse capítulo se chama Águas Claras, o sustento da vida criativa. Quem ainda não adquiriu esse livro, é a hora, chegou a hora. Vamos ver aqui, ó, capítulo 10. As Águas Claras, o sustento da vida criativa. Mulheres que correm com os lobos. Então, como vocês viram, foi o que aconteceu comigo ontem, que tinha uma série de coisas para fazer, tinha as roupas para pôr na máquina, depois as roupas para estender. Depois o jardineiro estava aqui em casa, eu adoro jardim, mas a terra precisava de calcário e eu fui atrás do calcário. E o frio tá grande e eu fui atrás da lenha pro fogo. E eu cuidei da casa e acabei ficando com pouco tempo para aquilo que eu de fato queria, que era preparar esse momento da melhor maneira possível. Não que eu não tenha conseguido, mas eu acho que eu poderia me realizar muito mais se eu tivesse deixado a roupa para segunda-feira, se eu tivesse deixado outros afazeres e aberto mais espaço para fazer aquilo que eu mais queria, que era preparar esse momento e não me afobar com toda essa tecnologia também. Então, o aprendizado de ontem serviu para mim porque, na verdade, ontem eu estava naquele momento de desfrutar daquela inspiração do show do Oswaldo Montenegro e era o momento de me restaurar, de deixar o tempo, o ócio criativo. Então são nesses momentos que a gente percebe a importância do ócio criativo e que eu gostaria de fortalecer em vocês, de sugerir que principalmente no domingo, que é o dia do sol, vocês reservem o tempo do ser, que vocês permaneçam cuidando do seu ser, fazendo aquilo que a sua alma necessita para que o rio flua, fazendo aquilo que a sua alma quer, fortalecendo essa alegria de viver, conectando a tua essência com a vida, trabalhando essa conexão, esse cordão umbilical que une o nosso ser, que contorna o coração e que está ligado ao cosmos. Isso é muito particular de cada uma de nós. O que é comum é a importância de estarmos com o físico, o emocional, o mental e o espiritual, o vital, nutridos, para assim darmos espaço para que o nosso potencial criativo se manifeste naturalmente. Indicação de mais alguns livros. Olha o que eu encontrei essa semana. A Jornada da Heroína, a busca da mulher para se reconectar com o feminino. Tudo é possível para as mulheres quando encontramos nossa voz, honramos nossa identidade, batalhamos juntas por um objetivo comum e permanecemos de braços abertos aos céus,
como antiga deusa mãe, numa postura de orgulho e reconhecimento da sacralidade do feminino. Mais um livro lindo que se chama O Espírito Criativo. Reúne cientistas, o cientista das neurociências, o Daniel Goleman, o Paul Kaufman e o Michael Ray. Então são 3 cientistas falando sobre o processo da criatividade dentro de nós. O que demanda o processo da criatividade em termos intelectuais, em termos culturais, em termos sociológicos, em termos até biológicos dentro de nós. O Ócio Criativo, do Domenico De Masi, que foi um livro muito legal que eu li lá no Café Brasiliano. Esse livro estava lá e eu descobri ele lá, mas ele não era para vender, ele estava lá na estante para quem ia tomar café. Então, durante um bom tempo, eu me propus a ir toda semana lá, tomar um café e ler um trecho do livro. Foi uma experiência fantástica que eu recomendo a vocês. O poema da Sarah Marriott, vou publicar para vocês depois, porque agora eu perdi ele aqui, no meio de tantas coisas que eu tinha separado. E eu quero finalizar com vocês com uma prática de visualização criativa. Uma prática para nos conectar com o nosso eu superior e fortalecer o nosso potencial criativo. Também quero contar para vocês que eu havia separado um tema para trabalhar hoje, que eu amo, que é criar filhos. Que eu ia falar um pouquinho sobre astrologia infantil, que é uma especialidade minha por ser educadora. Eu gosto muito de fazer mapas dos filhos, para que os pais possam entender esse potencial, essa singularidade do seu filho, respeitar essa singularidade e facilitar o processo de realização do potencial, dos talentos do seu filho. Esse é o maior, é a maior riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos. É o respeito, o amor singular e a liberdade para que eles sejam eles mesmos. Vou dar uma palestrinha ainda aqui, uma aula sobre astrologia infantil para vocês. E é um tema que eu amo e que fala muito, que é muito importante nesse momento, porque nós estamos negligenciando o tempo na educação dos nossos filhos, a conexão do amor do olho no olho, a observação para que a gente possa realmente respeitar a singularidade dos nossos filhos e o tempo que precisamos despender em realizar práticas que realmente venham a facilitar o processo de potencialização dos dons dos nossos filhos. E se você tem mais de um filho, é diferente para cada um. Então, quando nós fazemos o mapa dos nossos filhos, nós nos colocamos diante dessa clareza do dom do nosso filho e podemos então colaborar no processo de criação, sendo facilitadores, porque nós não somos os donos dos nossos filhos. Como dizia Khalil Gibran, seus filhos não são seus filhos, são filhos da vida e da ânsia de viver. Eles vêm através de você, mas não de você. Por isso, nós não podemos dar-lhes os nossos pensamentos. Os pensamentos lhes são próprios. Podemos sim criar com a vida, sendo facilitadores,
O meu mestre espiritual fala que quando a gente está criando um filho, nós precisamos ter aquela atitude de alguém que recebe uma bênção que é um filho. E então recebe de Deus essa bênção. E então a gente deve ter a atitude de agradecer a Deus e se colocar a serviço para contribuir no processo criativo, que é conduzido pelo divino e que nós somos facilitadores nesse processo. Então, quando estamos criando, cuidando de um filho, estamos servindo a Deus, estamos servindo a vida. E por isso precisamos ter todo esse cuidado. E nesse processo de educação eu quero sugerir um livro muito legal que eu estou terminando de ler agora, da Elisama Santos, que é educadora parental, Educação Não Violenta. Ela se utiliza muito dos processos da CNV, da comunicação não violenta, para facilitar essa conexão com os filhos e principalmente na adolescência, que é uma fase bem complexa no processo de criar filhos, e principalmente devido a essas mudanças tão abruptas, tão intensas que temos na era agora da informação. Nós nascemos numa era que não era digital, nossos filhos são da era digital, a mente deles está muito mais acelerada. E como fazer para compreender esse universo dessas crianças? É um grande desafio. Lembrando que o coração, aqui sempre na frente, no processo da criação dos filhos. Se você estabelece o vínculo afetivo, o olho no olho, o amor genuíno, que é respeitar o outro como um legítimo outro, você pode ter sim desafios, mas você vai dar conta. Meus queridos, nosso tempo está finalizando e eu quero finalizar então com a visualização criativa, para que a gente possa aproveitar então esse domingo solar, esse episódio que conclui a alquimia do ser, para que você possa, de fato, se alinhar com o seu ser, ter a coragem de expressá-lo e usar o poder criativo latente no seu coração. Sente-se de maneira confortável, alinhe a coluna, vamos trazer a atenção para a respiração, fazendo 3 respirações profundas. Na exalação, elimine o excesso, as tensões, as preocupações. Na inspiração, renove a vida. Entrando em contato com o meu eu superior. Relaxe-se completamente. Deixe que toda a tensão seja eliminada do seu corpo e da sua mente. Respire lenta e profundamente. Sinta-se cada vez mais relaxada. Sinta o amparo da Mãe Terra e do Pai Céu.
Agora que você está seguro, visualize uma luz dentro do seu coração. É o seu sol interior, emitindo um brilho quente e radiante. Imagine o maior e mais intenso, crescendo, espalhando sua luz cada vez mais longe, até você se transformar num sol dourado, irradiando energia amorosa sobre tudo e todos que estiverem ao seu redor. Diga a si mesma, em silêncio e com convicção: a luz e o amor divinos estão fluindo através de mim, irradiando-se para tudo que está à minha volta. A luz e o amor divinos estão fluindo através de mim, irradiando-se para tudo que está à minha volta. Aos poucos, você vai sentindo um forte senso da sua própria energia espiritual. A luz e o amor divinos estão fluindo através de mim, irradiando-se para tudo que está à minha volta. Neste momento, Deus está atuando através de mim. Neste momento, Deus está atuando através de mim. Eu estou transbordando de luz divina e energia criativa. Eu estou transbordando de luz divina e energia criativa. A luz que existe dentro de mim já está criando milagres em minha vida. A luz que existe em mim já está criando milagres em minha vida. Tenho uma forte conexão espiritual. Sinto-me ligado a tudo que pertence à vida. Acredito num Deus amoroso. A vida me sustenta em todos os sentidos. Acredito que a vida está sempre pronta a me ajudar. O poder que criou o mundo é o mesmo que faz meu coração bater. Sou divinamente guiada o tempo todo. Tenho um anjo da guarda e estou divinamente protegida o tempo todo. Deus está sempre comigo e me ama. Estou segura onde estiver.
partir desta consciência renovada da força, da verdade do seu ser interior, da disposição em expressar este ser e da motivação, da permissão para criar por meio deste ser na proteção divina. Vamos trazendo de volta a consciência para esta sala virtual, lentamente abrindo os olhos e retornando. Nesse domingo, dia do sol, aproveite para nutrir-se, para fortalecer ainda mais esse elo que foi criado com a singularidade, a expressão e o poder criativo do seu ser. Tem uma pergunta da Rafa: se tem alguma idade mais indicada para fazer o mapa das crianças? Desde que o seu filho nascer, Rafa, quando você tiver a hora do nascimento dele, você pode fazer o mapa, né? Você pode vir a um astrólogo para fazer a leitura do mapa para os pais. Então essa astrologia infantil, em primeiro lugar, é para orientar os pais. A partir dos 9 anos de idade, eu já atendo as crianças para falar de uma forma lúdica para eles a respeito dos seus talentos, dos seus potenciais, daquilo que ajuda eles a se sentirem mais seguros emocionalmente. Com muito cuidado, a gente traz informações que possam inspirá-los a se amarem, a se conhecerem, a se relacionarem melhor com o mundo e a reconhecerem os seus talentos, certo? Não sei se eu não consegui visualizar as perguntas que tem antes da pergunta da Rafa. Então, se tiver alguma pergunta, me mandem pelo direct aqui. E no YouTube é bom por isso, porque as perguntas ficam para depois eu responder. Mas logo, logo eu pego a prática do YouTube também. Gratidão, queridos, pelas apreciações que vocês estão trazendo aqui, pelo carinho. Espero que tenha inspirado vocês e continuem a fazer essa busca. E, se possível, devagarinho vão conhecendo esses livros que são preciosos para fortalecer vocês. Esse último é Visualização Criativa, de Shakti Gawain, editora Pensamento. Traz visualizações lindas para fazer para vocês. E tem um também, Visualização Criativa para Crianças, que é maravilhoso. Para as crianças, contem histórias, contem muitas histórias. Einstein dizia: se você quer filhos inteligentes, contem-lhe histórias. Se você quer muito inteligentes, conte-lhes muitas histórias. As histórias inspiram e as histórias nos ajudam a manter o encantamento pela vida. Boas histórias, e de preferência em meio à natureza. Queridos, gratidão, fiquem com Deus, sejam felizes, sejam vocês mesmos. Um abraço carinhoso, Namaskar. Próxima live vai ser no YouTube somente, porque vai ser
a live de Lua Nova, ok? Vai ser gravada e estará disponível a partir de sábado, lunação de Virgem. Aproveitem os últimos dias da lunação de Leão, descansem, se restaurem e se fortaleçam no processo da singularidade, da expressão e da criação por meio do seu ser. Beijão carinhoso, até a próxima!